Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula e é com muito prazer que a gente vai dar início ao estudo das equações e expressões, beleza? Então, como objetivo da aula, pessoal, na verdade os objetivos, a gente vai ver a construção de algumas expressões algébricas simples. E conforme a gente avançar no curso, nós veremos como utilizar os recursos matemáticos do LaTeX para criar expressões mais complexas. Perceba, pessoal, que eu estou começando pela parte um. Conforme a gente for avançando, o conteúdo vai ficando mais avançado, beleza? Então, eu peço bastante atenção de vocês para compreender o que eu falar aqui nessa aula, beleza? Então, beleza. Basicamente, pessoal, esta aula vai abranger expressões utilizando operadores básicos, frações, exponenciação, raízes e logaritmos. Ok? A gente vai ver tudo isso nessa aula. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar pelos operadores básicos. Os operadores básicos são soma, subtração, multiplicação e divisão. Ok? Para expressar a soma, pessoal, no LaTeX, a gente utiliza o operadorzinho daqui da cruzinha, né, do mais. Mas onde a gente retira esse mais? Esse mais a gente retira do teclado. É bem simples, pessoal. A gente não precisa ter trabalho de procurar um comando no LaTeX para expressar o operador de soma. A gente simplesmente aperta Shift mais no teclado e já aparece aqui o operador de soma, beleza? O mesmo é válido para a subtração, ok? Então, na subtração, apenas colocando um tracinho aqui indica que a operação é de subtração, ok? Para multiplicação, existem várias formas da gente colocar esse operador. Pode ser um asterisco, ou por meio ainda do comando ast. O ast também cria um asterisco. Só que o asterisco, pessoal, se vocês utilizarem a combinação do teclado Shift 8, já vai aparecer aqui automaticamente o asterisco. Tá bom? Então não preciso ter esse trabalho de colocar um comando que expressa o mesmo operador. Existe ainda o operador de ponto, tá bom? Também é válido para expressar uma multiplicação. Ou ainda o operador times. O times, pessoal, qual é a função dele? É mostrar isso aqui, ó, para o usuário lá no PDF, quando a gente compilar. Eu tenho aqui 3 vezes 6. Esse operador aqui de multiplicação, ele lembra um xizinho, tá bom? Um xizinho. Bastante utilizado na escola, ok? Para a divisão, pessoal, a gente pode simplesmente utilizar a barrinha inclinada, dessa forma que está aqui, tá bom? É muito comum quando a gente escreve esse tipo de operador de divisão dentro do texto, tá bom? De forma a compactar. Mas existe uma maneira ainda mais eficiente da gente escrever frações, tá? No caso da divisão, né? Porque na verdade a divisão ela é uma fração. Mas a maneira mais fácil da gente colocar uma operação de fração é dessa forma aqui, ó. Nós podemos estar utilizando o comandinho frac seguido de 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, pessoal, representa a parte de cima da fração. E o segundo parâmetro é a parte de baixo. Ou seja, o primeiro é o numerador e o segundo é o denominador da fração, beleza? Como exemplo, pessoal, eu trouxe isso aqui, ó. Frac, primeiro parâmetro 6, segundo parâmetro 2. Se a gente for compilar e rodar, a gente vai encontrar esse resultado aqui. 6 sobre 2. Beleza? É possível a gente utilizar diversas operações dentro de frações. Beleza? Então, por exemplo, aqui, veja esse exemplozinho aqui. Olha só a chave, a primeira chave. As primeiras chaves a gente tem no numerador 5 mais 6 mais 7 e no segundo 3 vezes 8. Então no numerador nós vamos encontrar essa operação de soma aqui de 3 números e no segundo uma multiplicação de 2 números. Algo assim, pessoal. Ó. Eu coloquei além dos números e dos operadores, eu coloquei também um entre parênteses para ficar uma forma mais organizada da gente ver, tá bom? É uma prática bem recomendada, inclusive. Beleza? Todas as equações que você colocar no LaTeX, a maioria, é importante a gente colocar um delimitador aí de parênteses ou chaves, dependendo da equação ou da operação, beleza? Isso preserva a estética. Ok, pessoal? Agora nós vamos ver a exponenciação. A ideia da gente estudar a exponenciação é devido
a utilização do índice sobrescrito, que serve como expoente, beleza? Então o comando principal para a gente colocar um índice sobrescrito é por meio do chapeuzinho, tá? Ele não é bem, pessoal, um comando, ele é um operador básico, beleza? Ele é um operadorzinho básico também. Não é o operador principal, tá? Que os operadores principais é soma, subtração, divisão e multiplicação. Esse aqui é um outro operador, mas num outro contexto, beleza? Então o contexto é a exponenciação. A gente utiliza o chapeuzinho seguido aqui do número, beleza? Então a gente tem um número dentro das chaves, ok? Nesse caso, pessoal, eu tenho base A elevado a B. Ficaria assim, pessoal, quando a gente rodasse o programa e visse o PDF, a gente ia encontrar algo assim, ó, A elevado a B. Tá? Então o que tiver dentro das chaves vai ser o que está sobrescrito, vai ser o seu índice sobrescrito. Nessa situação aqui, pessoal, eu tenho o B mais C como índice sobrescrito. Então eu tenho A elevado a B mais C. Ficaria assim, pessoal, olha. O que está dentro das chaves vai ser sobrescrito, ok? Dessa forma aqui como está no slide. A gente também tem operação dentro aqui dos índices, beleza? Então eu estou representando aqui uma fração como operação dentro aqui do índice sobrescrito. Então como é que eu leio isso aqui? A elevado a B sobre C, beleza? Então aqui dentro das chaves eu tenho uma operação de fração, ok? Então ficaria assim. Quando a gente fosse rodar um programa e ver o PDF, nós encontraríamos esse resultado, A elevado a B sobre C, ok? Raízes, pessoal. Como é que nós expressamos uma radiciação no LaTeX? Ela é feita utilizando, sim, agora o seguinte comando. Esse comando aqui, ó, squared. O squared, pessoal, ele tem dois parâmetros. O primeiro é os colchetes e o segundo a chave. O primeiro, pessoal, vai ser o meu índice e o segundo que está dentro da raiz. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz A de B, beleza? Ou seja, o A vai ser o meu índice e o B vai ser o valor, o conteúdo que está dentro da raiz, ok? Nesse exemplo aqui, pessoal, eu tenho squared, né, raiz quadrada, 2, 4. Raiz quadrada de 4. O resultado seria isso aqui, ó. Eu tenho o 2 no primeiro parâmetro como índice, que vem fora da raiz, e o que vem dentro da raiz, o 4. Beleza? O segundo parâmetro. Aqui é a mesma ideia, pessoal, tá? Squared 3, 27. O 3 é o meu índice e o 27 é o que está dentro da raiz. Então aqui nós temos a raiz cúbica de 27. Então esse vai ser o resultado. O 3 vem para fora da raiz, o 27 dentro da raiz, ok? Por fim, pessoal, a gente tem os logaritmos. Para expressar um logaritmo, pessoal, também a gente tem que utilizar um comandinho chamado log, beleza? Então a gente coloca barra, né, o comando log 4. Nesse caso aqui, eu tenho logaritmo de 4. O log, pessoal, é apenas esse comandinho aqui, log. O número é o que vai ser o logaritmo. Então nesse caso eu tenho logaritmo de 4. Nós teríamos esse resultado aqui para vocês, tá? No PDF. Então tem o log de 4, beleza? Aí vocês vão me perguntar um detalhe muito importante. E se eu não colocar o comando log? E se eu colocar apenas log? Pessoal, o comando log, ele mostra, né, o LaTeX entende que é uma operação de logaritmo, então ele já entende que é uma operação matemática. Mas se eu não colocar nada, ele vai interpretar log como 3 letrinhas básicas. Entenderam? Então não vai ter efeito nenhum. Quando a gente coloca o comando, a gente está sinalizando para o LaTeX que essa operação é uma operação conhecida na matemática, que é o logaritmo. Então essa é a ideia, beleza? Então eu super recomendo que vocês coloquem sim os operadores quando existirem. Se existir operador de log, coloca. Se existir operador de limite, coloque o operador de limite, tá bom? Isso vai facilitar muito o trabalho e o manejo das atividades que vocês estiverem desenvolvendo no LaTeX, beleza? Então essa é a dica valiosa. Pessoal, o logaritmo também permite com que a gente coloque índices subscritos, tá bom? E eu trouxe um exemplo aqui muito bom.
Esse aqui, ó, logaritmo de 4 na base 2. O 2, pessoal, que é a base, é o meu índice subscrito, beleza? Então ele vem aqui no cantinho. E depois vem o 4. Ficaria algo assim, pessoal. Log de 4 na base 2, beleza? Então, mais uma vez, eu tenho que utilizar o comandinho aqui log seguido do operador aqui o underline, tá bom? E dentro aqui das chaves vai ser tudo que tiver subscrito. É a mesma ideia do sobrescrito, só que aqui o índice vem abaixo, beleza? Então tudo que tiver dentro das chaves vai ser subscrito. Pessoal, é isso, tá? A aula basicamente por hoje é só. A ideia, pessoal, que eu vou fazer agora rapidinho vai ser exemplificar. Eu vou pegar apenas alguns exemplos e mostrar para vocês na prática, beleza? Então eu estou aqui, por exemplo, com o meu LaTeX, tá, com o meu documentozinho da aula passada. Então eu vou fazer alguns exemplos, beleza? Então eu vou mostrar aqui como expressar uma operação de divisão, no caso, a fração, utilizando o frac. Então eu vou vir aqui, colocar begin equation e vou utilizar aqui o frac. Aqui é possível autocompletar, pessoal, tá vendo? Aqui a gente tem os dois parâmetros. Eu vou colocar simplesmente, pessoal, o seguinte: A no primeiro e B no segundo, ok? Vamos fazer mais alguns exemplos, pessoal, apenas para a gente não ficar perdido. Vamos lá. O próximo que eu vou estar utilizando, o próximo exemplo aqui, vai ser da exponenciação. Eu vou colocar, vamos ver aqui, eu vou colocar um número elevado a outro número. Então suponha que eu quero 3 elevado a 2, tá bom? Então vai ser 3 chapeuzinho, chaves, 2. Dessa forma aqui, beleza? Agora, pessoal, vamos utilizar a operaçãozinha de raiz, tá bom? Aqui a gente coloca o square, beleza? Eu vou colocar, pessoal, raiz quadrada de 8. Pessoal, perceba um detalhe importante aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Existem duas opções para a gente colocar uma raiz. Tem essa primeira com 2 parâmetros e tem essa aqui. Pessoal, é o seguinte, essa segunda opção é apenas para você colocar um número dentro de uma raiz. Por que não vai o índice? Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de raiz quadrada, automaticamente a gente está dizendo que o índice vai ser quadrado, vai ser 2, beleza? Então não há necessidade, se você for uma raiz diferente de 2, tá bom? Se for, por exemplo, a raiz com índice 3, 4, aí a gente utiliza esse aqui. Se é uma raiz quadrada, não há necessidade da gente estar utilizando esse parâmetro, e sim esse segundo aqui, tá? Esse segundo comando. Não precisa utilizar o primeiro comando, mas sim o segundo. Se eu colocar, por exemplo, aqui um 8, subentende-se que é uma raiz quadrada de 8. Tá bom? Subentende-se que o índice é 2, embora não esteja ali no slide, né, no PDF. Beleza? Eu vou mostrar isso para vocês na hora que eu for compilar e executar o PDF. Beleza? E por fim, pessoal, eu vou estar utilizando aqui o índice subscrito, que é o logaritmo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui um log de, ó, operador de underline aqui, log de, pode ser 4 na base, vamos utilizar 6 na base 3, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, base vai ser 3 e o logaritmo vai ser 6, beleza? Então é isso, pessoal, vou dar um Ctrl S aqui, vou compilar. Olha que legal, pessoal, olha só o resultado que gerou. Eu tenho uma fraçãozinha simples, a gente utilizou o frac, então provocou esse resultado aqui para mim. Eu coloquei 3 elevado ao quadrado, aqui a gente viu o índice sobrescrito. Pessoal, é o seguinte, ó, mais uma vez, a raiz aqui, a gente tem uma raiz quadrada de 8. Quando a gente fala de raiz quadrada, não há necessidade de colocar o 2 aqui, entendeu? Porque já subentende-se que é uma raiz quadrada, que esse índice aqui é oculto, esse índice é o 2, beleza? Então fica redundante, inclusive, a gente colocar o 2 aqui, beleza? Fica visível aqui o 2. Não há necessidade, pode deixar assim mesmo. Pessoal, e aqui o índice subscrito, tá? O logaritmo com índice subscrito, beleza? Então, pessoal, eu quis mostrar apenas alguns exemplos aqui para ilustrar cada uma desses recursos que a gente tem aqui no LaTeX, que a gente utiliza várias e várias vezes durante os nossos trabalhos que a gente faz em matemática, tá bom?
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu espero então vocês na próxima aula, tá bom? Um forte abraço e até mais.